No dia 8 de julho de 2023, Bleach retorna com uma nova temporada. Temporada essa que basicamente se gira em torno de uma parte da narrativa do último arco da história, recheada de batalhas. Você vai perceber em diversas pessoas que são fãs da obra muito ansiosos por essa parte. Muitos momentos que podemos dizer e atribuir a palavra hype poderão ser ditos. Sabe, eu gosto muito dessa parte da narrativa que será adaptada no anime, mas por mais que existam momentos nessa parte da história que são partes que eu considero favoritas minhas, eu percebo que existe um valor muito maior atribuído a partes da história de Bleach relacionadas a momentos de ação, momentos de lutas. Por mais que este seja assim em Battle Shonen, existe uma parte da obra não tão apreciada e que eu acho que as pessoas deveriam olhar melhor porque ela é essencial para o entendimento completo da obra. É muito engraçado porque tanto o início de Bleach, no seu primeiro arco do Shinigami Substituto, e no último arco, com a finalização da série, nós temos um retorno àquela natureza da narrativa muito mais ordinária, muito mais simples e muito mais fácil de entender. Porque um dos pontos principais do início da obra é essa compreensão de ver sempre além do que se aparenta. Pois no momento inicial nós temos Ichigo sendo posto na conduta de Shinigami Substituto. Uma conduta que inicialmente Ichigo sempre tentava fugir, pois ele achava que ele não tinha nada a ver com isso ou que ele era incapaz. Mas por conta de se tornar um Shinigami Substituto, Ichigo passa a ir de encontro a momentos onde ele pode vir a entender uma face que os personagens aparentemente não mostravam para ele. Ichigo só via uma parte daqueles que ele entrava em contato. Sempre havia algo que ele não conhecia deles. E por conta de finalmente se tornar um Shinigami Substituto e entender algo muito além daquilo que é visto no dia a dia, no ordinário de tal pessoa, Ichigo finalmente pôde entender melhor aqueles que ele sempre jurou proteger. Pois é muito engraçado que no início de Bleach, principalmente nesse primeiro arco, os personagens sempre mostram uma face, mas pode haver um sentido muito maior em uma ação ou fala. Você percebe que em alguns momentos você pode ter uma feição no personagem, mas algum mínimo detalhe, algum mínimo quadro fazendo total diferença naquilo que ele quer dizer. E você vê que Ichigo se tornando um Shinigami Substituto, indo de encontro a situações muito maiores que esse personagem é posto, você vê que ele tira aprendizados não só daquele que é próximo dele, mas de si mesmo. Compreender aqueles que ele sempre entrou em contato faz com que ele aprenda um pouco sobre si mesmo. É interessante, pois no início, Bleach é uma obra muito de comédia e muito cheia de momentos muitas das vezes parecendo bobos, mas esses momentos carregam coisas interessantes. Por exemplo, nós temos em Orihime, muitas das vezes essa personagem que é tratada como uma piada, uma personagem meio lerda, você vê que é algo muito além daquilo, pois ela é uma personagem que ela esconde dores muito fortes no seu passado, então ela prefere não ficar pensando e remoendo muito aquilo em seu presente e se tornar algo mais desligada. Ela é uma personagem que muitas vezes não está muito ligada nas coisas porque ela não quer ficar pensando naquilo do seu passado, ela é muito desapegada. Essa personalidade dela não só é uma piada, mas algo muito importante para o entendimento da personagem. Nós vemos em Shed um personagem que nós vemos aquele personagem durão, aquele personagem forte, ele é algo muito maior nele. Você vê que no momento em que ele entra em contato com o Shibata e o Ichi, por mais que aquilo não seja problema dele, ele se identifica na dor de uma perda de um familiar, assim como seu abuelo. E Ichigo também se identifica com aquilo. O Ichigo, que antes tinha uma amizade com o Shed, agora compreende mais aquele seu amigo. Então, você tem essa noção de que Ichigo, sendo capaz de entender parte daqueles que ele sempre esteve em contato, mas agora ele finalmente percebe coisas que antigamente ele não percebia, pois como Shinigami Substituto ele entra em contato em situações muito maiores daqueles que ele sempre foi amigo. E é muito engraçado porque muitas das vezes esses momentos não são tratados puramente como algo muito relevante. Os momentos de comédia de Bleach podem trazer um significado muito maior, assim como eu disse em relação ao personagem da Orihime,
ou em relação ao personagem do Shed, ou muitas vezes com o personagem do Ikki, pois tem um momento no arco do Shinigami Substituto onde acontece um show do Don Kanonji. E nesse show, antes dele acontecer, o Orihime pergunta sobre o programa para Ichigo na escola. Ichigo basicamente não gosta do programa, mas ele vai ainda no show. E no momento que Orihime encontra Ichigo lá, ela questiona que basicamente, se ele não gosta tanto daquilo ali, por que ele tá ali ainda? E ele diz, bom, eu tô fazendo porque a minha família gosta disso daqui. E ela vê aquilo como algo muito valoroso. Por mais que pra Ichigo soe normal, pra ela sempre foi algo muito maior. Ela sempre viu Ichigo como uma pessoa muito especial, pois é isso que faz dele interessante. Ele é alguém que sempre, mesmo que inconscientemente, pensava nos outros muito mais do que si mesmo. Então, essas coisas muito pequenas, como fazer as coisas muito mais pelos outros, que ele é próximo do que para si, era algo que ela sempre admirou, era algo que inclusive fez com que ela se apaixonasse por ele. E no momento do Shinigami Substituto, existe uma parte desse arco que é o Memories in the Rain. Basicamente é a porção da história onde a família Kurosaki vai visitar o túmulo de Masaki, sua mãe, porque basicamente é o aniversário de morte dela. E é muito engraçado a existência de um personagem específico que a sua caracterização é muito interessante, que é o personagem do Shin Kurosaki. E Shin, ele é um personagem muito tratado como comédia. Ele é um personagem que parece até que, mesmo estando numa situação trágica como a morte de sua esposa, ele tá o tempo inteiro fazendo piada, ele tá o tempo inteiro tratando aquilo como se fosse nada. E o que é interessante é, posteriormente é descoberto que Ishin é um Shinigami, um ex-Shinigami do Gotei 13, ele é um ex-capitão inclusive. Então você tem esse personagem que sempre esteve em contato com a morte. Então quando você vê ele sendo esse personagem que constantemente está fazendo momentos de comédia com a sua família e se privando de ficar lamentando da morte de alguém que sim, era especial para si, agora você vê esse personagem tentando animar sua família. Eles não precisam mais se preocupar tanto na melancolia daquele que era especial para si. Ele bota uma coisa muito maior que irrita essas pessoas. Então talvez esse sentimento deles se sentirem irritados com seu pai faça com que eles esqueçam, mesmo que pouco, da dor que é perder a sua mãe, da dor que a sua mãe faz falta. Então isso que é uma coisa muito interessante do personagem do Ishin. Esse personagem que é tratado como comédia, existe um valor muito maior nele. Essa comédia dele é quase como se fosse uma representação da ideia de Ishin sempre esteve em contato com a morte desde o início. Então ele não quer trazer para a sua família a noção de uma perspectiva melancólica da morte, mas sim de uma perspectiva de que há algo muito além daquilo. Você deve se preocupar com algo muito maior, porque a vida tem essas coisas muito pequenas que talvez sejam mais interessantes você se focar nela do que nessa morte que basicamente remói você. Esse passado que talvez remói dentro de você, você deve parar de pensar naquilo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, não só no personagem do Ishin, mas principalmente naquilo que seria um grupo de personagens que criou um hype sobre, que é a Divisão Zero. A Divisão Zero sempre foi criada com essa noção de que eles são os mais poderosos do Gotei 13, eles são esses personagens extremamente importantes, e quando você tem finalmente eles aparecendo, eles muitas das vezes são personagens de comédia. Você tem o Ichibe, o Nimaya e por aí vai, todos eles, por mais que sim, eles carregam valores muito importantes, não só sobre a Soul Society, mas sobre este mundo. E você vê que no momento em que acontece o arco de treinamento da Divisão Zero, você percebe que Ichigo, Ren, Rukia e até mesmo Byakuya, eles têm que passar por situações muitas das vezes de comédia. Eles têm que saber aproveitar um bom alimento, saber aproveitar o próprio corpo, porque eles tiveram batalhas, então eles têm que saber relaxar o próprio corpo. Eles têm que saber parar de olhar puramente aquilo que parece que é importante, como a lâmina por si só, e ver que talvez aquelas coisas que pareciam que era só uma festinha de Nimaya eram suas lâminas. Essas coisas muito pequenas fazem total diferença na narrativa de Bleach. Essa mensagem de que você deve olhar por detrás dessas coisas que parecem frívolas e que carregam um valor muito maior. Você deve tirar valor daquelas coisas
que não parecem tão grandiosas, mas que talvez deem algum ensinamento muito maior que você não espere. E existe um simbolismo muito interessante em toda essa situação, que é outro quadro do artista Hakuin, que é a lua cheia. Pois existe um significado nela, que é de que mesmo as coisas ordinárias são tão importantes quanto aquelas que são aclamadas como grandiosas. Porque, basicamente, nesse desenho você tem um círculo, mas este é um círculo inteiro, porém vazio, sem começo nem fim. Assim é o universo, na visão budista. Tal desenho também pode representar um objeto cotidiano, como uma tigela vista de cima. Um lembrete de que as coisas comuns são tão definitivas quanto qualquer outra coisa. Eu não trouxe esse simbolismo à toa. Esse simbolismo se situa no momento final da luta de Ichigo contra Yhwach. No momento do quadro final daquela luta, você tem basicamente a representação dessa lua de Hakuin no momento em que Ichigo corta Yhwach. Ichigo possui a Zangetsu, a cortadora de lua. Então no momento em que você tem Ichigo cortando esse personagem que representa o tempo inteiro nessa obra o medo da morte, você tem não só a questão do medo da morte, você tem o medo de viver, porque o personagem do Yhwach não viveu experiências sensoriais por si só, ele viveu pelas outras pessoas. Tudo que ele tem conhecimento foram outras pessoas que viveram por ele. Afinal, ele teme a vida, pois ele tem essa noção de que a vida é frágil. A vida, você está sempre propenso a falhar, sempre propenso a sofrer, a ter dores. E é isso que ele teme. O medo da morte provém principalmente inicialmente do medo de viver. Porque independente que a vida sim esteja propensa a ter problemas, adversidades, você não deve temer a vida. A vida é feita de você basicamente viver esses momentos muito pequenos que vão lhe ensinar algo muito maior. Porque talvez, inconscientemente, você aprendeu algo muito grandioso em coisas muito pequenas na vida. Coisas muito ordinárias. Pois Yhwach só tem uma verdade absoluta, que é a inevitável morte. Então, você viver sendo propenso a ter adversidades e tendo um final inevitável que é a morte, o fim de tudo, ele não vê a vida como algo valoroso. E isso que é interessante. No momento em que Ichigo corta Yhwach, você tem o símbolo de que basicamente Ichigo cortou mesmo aquele que teme a vida, e não só a vida, mas a morte. Ichigo é o personagem que mais viveu ao longo dessa jornada. Ichigo é um personagem que viveu diversas adversidades, a ideia de que ele sim negligenciava suas emoções, mas ele finalmente aprendeu algo. O que é interessante, pois no último capítulo 686 de Bleach, quando foi publicado na Shonen Jump, havia uma frase na página dupla do último capítulo, que era que esses momentos sigam para sempre. A ideia de que sim, a vida vai ser feita de problemas, a vida vai ser feita de adversidades inevitáveis, mas que esses momentos pequenos, onde nós temos paz, nós temos a felicidade, que eles durem para sempre. Sim, os personagens de Bleach cresceram e viram que é inevitável a dor, mas eles agora têm algo que é muito importante e que todos eles aprenderam: coragem. E que personagem melhor para representar a coragem do que o filho de dois personagens que culminaram de um amor que proveio da coragem de viver, que nesse caso é o Kazui Kurosaki. Tanto o personagem do Ichigo quanto o personagem da Orihime são dois personagens que viveram através de muita dor, através de muita negligência das emoções, mas eles nunca desistiram. Eles sempre tiveram a coragem de bater de frente com essas adversidades, de bater de frente com tudo e viver. No momento em que o seu filho carrega o nome de coragem, você tem a mesma ideia de Ichigo, que é aquele que carrega a ideia de aquele que protege em primeiro lugar. A noção de que o personagem do Kazui, por uma simples brincadeira, um simples toque, essa coisa muito ordinária, basicamente foi o que derrotou o resquício de Yhwach no mundo. Essa ideia de medo da morte que iria se proliferar pelo mundo, agora não se proliferará mais, porque Kazui deteve o medo da morte, porque ele representa mais do que nunca a coragem.
a coragem de viver, para assim você ter a noção da beleza que o ordinário carrega. É isso. Um grande abraço e tchau.